Deixe seu joinha, inscreva-se e ative o sininho. A primeira arte é a música. A música, do grego música techne, a arte das musas, é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada como uma forma de arte, considerada por muitos como sua principal função. A criação, a performance, o significado e até mesmo a definição de música variam de acordo com a cultura e o contexto social. A música vai desde composições fortemente organizadas, e a sua recriação na performance, música improvisada até formas aleatórias. Pode ser dividida em gêneros e subgêneros, contudo as linhas divisórias e as relações entre gêneros musicais são muitas vezes sutis, algumas vezes abertas à interpretação individual e ocasionalmente controversas. Dentro das artes, a música pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime, uma arte de espetáculo. Para indivíduos de muitas culturas, a música está extremamente ligada à sua vida. A música expandiu-se ao longo dos anos, e atualmente se encontra em diversas utilidades não só como arte, mas também como a militar, educacional ou terapêutica, musicoterapia. Além disso, tem presença central em diversas atividades coletivas, como os rituais religiosos, festas e funerais. Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. Provavelmente a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem, através do sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na organização de sons. Embora nenhum critério científico permita estabelecer seu desenvolvimento de forma precisa, a história da música confunde-se com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana. A segunda arte é a artes cênicas. As artes cênicas, português europeu, ou cênicas, português brasileiro, chamadas ainda de artes performativas, são artes como música, dança e teatro, que são realizadas para um público. É diferente das artes visuais, que é o uso de tinta, tela ou materiais diversos para criar objetos de arte físicos ou estáticos. As artes cênicas incluem uma variedade de disciplinas que são realizadas na frente de uma plateia ao vivo, incluindo o teatro, música e dança. Teatro, música, dança e manipulação de objetos, e outros tipos de performances estão presentes em todas as culturas humanas. A história da música e da dança data de tempos pré-históricos, enquanto as habilidades circenses datam pelo menos do Egito Antigo. Muitas artes cênicas são realizadas profissionalmente. A performance pode ser em edifícios construídos propositadamente, como teatros e casas de ópera, em palcos ao ar livre em festivais, em palcos em tendas como circos e na rua. Performances ao vivo diante de uma plateia são uma forma de entretenimento. O desenvolvimento da gravação de áudio e vídeo permitiu o consumo privado das artes cênicas. As artes cênicas muitas vezes visam expressar as emoções e sentimentos de alguém. A terceira arte é a pintura. A pintura refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó a uma superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Em um sentido mais específico, e a arte de pintar uma superfície, tais como papel, tela, ou uma parede, pintura mural ou afrescos. Devido ao fato de grandes obras de arte, tais como a Mona Lisa e a Última Ceia, do renascentista Leonardo da Vinci, serem pinturas a óleo, a técnica é historicamente considerada uma das mais tradicionais das artes plásticas. Com o desenvolvimento tecnológico dos materiais, outras técnicas tornaram-se igualmente importantes como, por exemplo, a tinta acrílica. Diferencia-se do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, enquanto aquele apropria-se principalmente de materiais secos. A quarta arte é a escultura. Escultura é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial. Existem várias técnicas de trabalhar os materiais, como a cinzelação, a fundição, a moldagem ou a aglomeração de partículas para a criação de um objeto. Vários materiais se prestam a esta arte, uns mais perenes como o bronze ou o mármore, outros mais fáceis de trabalhar, como a argila, a cera ou a madeira. Embora possam ser utilizadas para representar qualquer coisa, ou até coisa nenhuma,
Tradicionalmente o objetivo maior foi sempre representar o corpo humano, ou a divindade numa forma antropomórfica. É considerada a quarta das artes clássicas. A quinta arte é a arquitetura. A arquitetura refere-se a toda a construção e modelagem artificial do ambiente físico, incluindo seu processo de projeto e o produto deste, sendo a palavra também usada para definir os estilos e métodos de projeto das construções de uma época. Em outras áreas, como, por exemplo, ciência da computação, o termo arquitetura se refere à estrutura geral de um sistema, sendo como um sinônimo de algo que projetado ou a forma como funciona. A principal aplicação da palavra se refere ao projeto de edifícios pela humanidade, uma área de atuação multidisciplinar que trabalha entre arte e ciência e também engloba o projeto de paisagens, cidades, interiores, cenários, móveis e objetos individuais, áreas como paisagismo, urbanismo, design industrial e planejamento regional estão, assim, diretamente relacionados com a arquitetura, sendo muitas vezes ensinados junto com esta em escolas. Desde o Renascimento, a arquitetura é considerada uma das artes plásticas. Sociologia e filosofia também estão presentes, com tendências como racionalismo, construtivismo e fenomenologia sendo parte importante da história e das teorias da arquitetura. O trabalho do profissional, chamado arquiteto ou arquiteta, envolve, portanto, toda a escala da vida humana, desde a manual até a urbana. A arquitetura como atividade humana existe desde que o homem passou a se abrigar das intempéries, e desde então foram feitas muitas definições pelos mais diversos estudiosos, arquitetos ou não. Vitruvio, em De Architectura, define como núcleo da arquitetura o equilíbrio entre beleza, venustas, firmeza estrutural, firmitas, e comodidade e função, utilitas. Para William Morris, a arquitetura abrange a consideração de todo o ambiente físico que envolve a vida humana. Não podemos evitá-lo enquanto fazemos parte da civilização, porque a arquitetura é o conjunto de modificações e alterações introduzidas na superfície da Terra para atender às necessidades humanas, exceto apenas o deserto puro. Em curso de estética, Hegel coloca a arquitetura como uma das artes ancestrais, posição mantida por Ricciotto Canudo no notório Manifesto das Sete Artes. Nas definições acadêmicas brasileiras, é considerada uma ciência social aplicada. A sexta arte é a literatura. A literatura é a técnica de compor e expor textos escritos, em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos. O exercício dessa técnica é o da eloquência e poesia. A palavra literatura vem do latim literis, que significa letras, e possivelmente uma tradução do grego grammaticae. Em latim, literatura significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem, e se relaciona com as técnicas da gramática, da retórica e da poética. Por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de escrever. O termo literatura também é usado como referência a um conjunto escolhido de textos como, por exemplo, a literatura portuguesa, a literatura espanhola, a literatura inglesa, a literatura brasileira, a literatura japonesa, etc. A sétima arte é a artes audiovisuais. O cinema, do em grego, knema movimentos e grapein registrar, também chamada sétima arte, ou, em certos contextos cinematografia, pode ser definida como a técnica e arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressão de movimento, assim como a indústria que produz estas imagens. As obras cinematográficas, mais conhecidas como filmes, são produzidas através da gravação de imagens do mundo com câmeras adequadas, ou pela sua criação utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais específicos. Mais especificamente, pode ser descrita como conjunto de princípios, processos e técnicas utilizados para captar e projetar numa tela imagens estáticas sequenciais, fotogramas, obtidas com uma câmera especial, dando impressão ao espectador de estarem em movimento. O diretor de arte pode ser descrito como o principal colaborador visual de um diretor de cinema. 5. Também se usa a palavra cinegrafia, estando dicionarizada. Os filmes são assim constituídos por uma série de imagens impressas em determinado suporte, alinhadas em sequência, chamadas fotogramas. Quando essas imagens são projetadas de forma rápida e sucessiva, o espectador tem a ilusão de observar movimento. A cintilação entre os fotogramas não é percebida devido a um efeito conhecido como persistência da visão,
O olho humano retém uma imagem durante uma fração de segundo após a sua fonte ter saído do campo da visão. O espectador tem assim a ilusão de movimento, devido a um efeito psicológico chamado movimento beta. O cinema é um artefato cultural criado por determinadas culturas que nele se refletem e que, por sua vez, as afetam. É uma arte poderosa, é fonte de entretenimento popular e, destinando-se a educar ou doutrinar, pode tornar-se um método eficaz de influenciar os cidadãos. E a imagem animada que confere aos filmes o seu poder de comunicação universal. Dada a grande diversidade de línguas existentes, é pela dublagem, dobragem, ou pelas legendas, que traduzem o diálogo em outras línguas, que os filmes se tornaram mundialmente populares.